Continuando a sequência da videoaula, nós vamos agora trabalhar as camadas. Então, a criação de layers é feita aqui no Ribbon Layers, ativando o comando de Layer Properties para abrir o gerenciador. Então, só recapitulando, área de trabalho, plano cartesiano, né, x, y, o desenho é em 2D, aqui em cima os ribbons de desenho, de edição, o Ribbon Annotation, que é para dimensionamento, nós vamos utilizar só depois que o desenho estiver pronto. Em cima, o menu rápido, arquivo novo, abrir arquivo, salvar, salvar como, imprimir. Então, eu havia salvo o arquivo aqui como videoaula, mas eu vou mostrar como é que se salva o arquivo, tá? Então, vocês vão clicar aqui no ícone Save, tá? Para salvar o arquivo. Como eu já havia salvo, então eu não quero perder essa representação aqui que eu fiz simbólica, eu vou clicar no ícone Save As, que ele vai me salvar o arquivo, me dando a possibilidade de manter o que existe, e eu vou criar um novo nome aqui. Guarita Home Ambiente Guarita, vou chamar assim. Vocês têm que definir o local onde vai ser salvo o arquivo, aqui no diretório. O nome do arquivo já está definido. É só clicar em Save. Lembrando que eu agora estou utilizando a versão AutoCAD 2016. E quando eu ensinei vocês a salvar na primeira vez, eu havia falado para lembrar de salvar sempre na versão anterior, que nem sempre a pessoa tem a versão mais atual. As videoaulas anteriores estavam na versão do AutoCAD 2018. Então, isso é muito fácil, é só clicar em Options, OP, Enter. Vou relembrar aqui, que é sempre bom relembrar. Ele sempre abre primeiro esse ficheiro, depois você vem aqui em Display, que é para trocar a cor, né? Eu vou manter o Black, Apply and Close, e vou mandar aplicar. Vou no ficheiro Open and Save, e aqui ao invés de 2018 que vocês têm aí, vocês vão marcar 2013, clicar em Apply, OK. Isso é importante, salvar em versão anterior, para garantir que a pessoa que não tem uma versão mais atual tenha condições de abrir o arquivo. Agora que eu já salvei como, deixa eu abrir aqui o arquivo anterior para vocês terem certeza. Open, eu vou lá na pasta, o arquivo anterior que chamava videoaula ambiente, vou mandar abrir, ele está aqui preservado. Então, vou fechar, pronto. Eu já posso apagar esses detalhes, como eu já ensinei os comandos, então, Erase. Tá? Para desenhar a guarita, nós vamos precisar analisar o desenho. Então, este daqui é o corte planta. Vamos lá. Observem que a planta é uma cópia xerográfica do desenho, tem algumas distorções, mas o mais importante é que a representação padrão, duas linhas paralelas com traço grosso, 0,50 para as paredes, duas linhas finas, uma, duas, representando o peitoril. As duas linhas centrais representam, deixa eu chegar mais próximo aqui no zoom. Essas duas linhas aqui, ó, que representam a janela, são linhas intermediárias em termos de espessura, porque elas são a esquadria cortada, tá? Então, em termos de peso, o maior peso, parede, peso intermédio, linha intermediária, o peso da janela 0,30, parede 0,50, janela 0,30, peitoril, que é uma alvenaria vista, 0,2,
e degrau 005, bem fininho, arco de porta 005, bem fininho. E o que são esses valores que eu estou falando? Eu vou mostrar aqui um traço não tão fino, mas para representar o tracejado da projeção da cobertura. Nós vamos precisar de uma camada para textos e uma camada para cotas. Pé direito, 2,70 do piso a teto, 2,70 m, isso medido internamente. Achuras, para indicação de padrões de acabamento, nesse caso aqui não há, apenas a achura do próprio layer representado pelo texto indicativo de nível em planta, desnível de 15 centímetros de fora para dentro da guarita, porta um retângulo de 3 centímetros de largura por, aqui é a espessura, 3 centímetros por 80 no comprimento total do retângulo, lembrando que esse retângulo tem exatamente a mesmo comprimento do vão de passagem, que é 80 centímetros, tá bem? Então, voltando lá no desenho do AutoCAD, deixa eu voltar o zoom aqui, vamos precisar desse desenho daqui a pouco. Ok, nós vamos criar as camadas, então, para aqueles elementos que eu ressaltei. Aqui no acesso de Layer, o acesso rápido para Layer só tem uma camada. Clicar uma vez em Layer Properties para criar camadas novas. O Layer 0 ele não deve ser ocupado com nenhum elemento, então eu não vou mudar a cor dele, vou manter o 0 white, porém eu posso alterar aqui a espessura para 005, por exemplo, ou 009, porque caso haja alguma linha perdida no desenho, isso não vai alterar. Então, vamos criar aqui a camada nova a partir dos ícones. Ler novo para viewport, que é uma janela de seleção para impressão, que é utilizada nas tabelas aqui de layout. O model é a área de trabalho que nós estamos utilizando. Depois, se for o caso, quando vocês estiverem mais adiantados, nós trabalhamos com a viewport em layout. Por hora, nós vamos aprender a usar só o layer novo, apagar layer e ativar layer. Observe que o layer 0 está ativo com o íconezinho verde. Se eu clicar aqui 2 vezes, eu já ativei o novo layer. Se eu clicar uma vez, depois mais uma vez, eu consigo abrir o prompt para edição. Eu vou criar a camada alvenaria cortada. Vou clicar no ícone da cor. Como é o peso maior, eu tenho aqui padrão AutoCAD, as cores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até a 6 eu vou utilizar a espessura e depois eu vou manter tudo mais fino. Então, aqui 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60 milímetros. O 0 eu não vou mexer, eu vou manter lá o 009 que eu coloquei. E as outras cores eu vou usar de acordo com a necessidade. Cores ímpares, cores pares e 255 cores à disposição para representar lapiseiras diferentes, como se fossem lapiseiras diferentes. Então, eu estou editando a camada de alvenaria cortada. Como é o peso maior, 0,50, eu vou associar 0,50 com a quinta cor, 0,5. E aqui é só trocar, clicar em cima do valor da espessura da linha. E depois de trocada a espessura de linha 0,50, é só clicar OK. O mesmo procedimento se faz agora para as outras camadas. Alvenaria vista, que corresponde ao peitoril. Nós vamos habilitar o traço 2, que é uma linha vista, ela não precisa ser tão grossa. E troca aqui para 0,20 milímetros, OK. Clica de novo no ícone Layer novo. Agora nós vamos fazer a camada de esquadrias cortadas, que são as janelas e portas. Clica no ícone da cor para trocar para o traço 3, que é um traço intermediário.
0,30. Nova camada, esquadrias vistas, layer mais fino, né? Uma camada de janela vista por fora da edificação, então eu vou usar uma cor fina, que remete a um traço fino, então red, cor 1, traço 1, mais próximo de 1 que eu tenho aqui, 0,13 ou 0,09. Vou deixar o 0,13. Aliás, vou deixar o 0,09. Vou criar aqui uma nova camada, denominada tracejado, para identificarmos a projeção da cobertura. Vou trocar a cor tracejado, vou usar a cor 11, para variar um pouco. Aqui a espessura eu vou usar 0,13 e a linha, eu vou clicar na linha, em cima do nome da linha, tipo de linha, line type. Como só há um tipo, eu habilito aqui no load ou carregar outras linhas. Então eu vou procurar aqui, a linha que eu quero é dashed. Mas qualquer coisa, vocês podem clicar uma vez em qualquer uma, só uma vez, e depois digitar a letra D, que corresponde ao nome da linha que você quer encontrar. Dashed. Pode também, é possível usar, por exemplo, a linha hidden, tá? Algumas pessoas preferem esta, outras pessoas usam dashed. Geralmente eu uso a dashed. Dashed. Ok. Já carreguei as linhas. Então vou clicar aqui, dashed. Ok. O nome já mudou. Agora eu vou criar uma linha chamada linha de corte, que é para aquele plano secante vertical. Eu vou usar uma cor diferente aqui, por exemplo, 145, com a espessura 0,30, para deixar em evidência o plano de corte do desenho. Para quem não se lembra, o plano de corte é esse aqui, ó. Essa linha traça o ponto para indicar que o plano do corte vai passar aqui e que nós estamos observando pelo lado esquerdo da edificação. O próximo passo é criar o layer das achuras e arco porta. Vou colocar a cor 8 aqui, por exemplo. Contínua, linha contínua. E vou clicar por último aqui na espessura de linha e vou pôr o traço mais fininho, 005. Falta a camada de textos. Vou clicar no quadradinho da cor. Vou usar a cor 41, por exemplo, para os textos. Linha contínua. E o texto pode ser traço 018, não precisa ser tão grosso. E a camada cotas. Vou clicar aqui. Eu posso repetir a cor red 1, porque ele vai ser um bloco, e utilizar o mesmo traço 009, sem problemas, ou 013. E aqui ainda faltou uma camada, que é a camada do piso. O piso, vou colocar uma cor marronzinha, 35. E o traço 005, bem fininho, porque ele é só um preenchimento que nós vamos fazer depois. Depois que eu já ativei aqui a camada, a alvenaria cortada, nós podemos iniciar então o nosso desenho.